Meu irmão, minha irmã, paz e bem para você nesta segunda-feira, 10 de maio, mês das mães, mês das flores, mês de Maria. Desejo que essa semana comece com, com muitas luzes do Espírito Santo para lhe iluminar nos seus trabalhos, nas suas atividades, nos seus estudos desta semana. Hoje é dia da cavalaria, dia da cozinheira e dia do guia de turismo. Nosso abraço a todas essas categorias que hoje nós fazemos memória. Lembrando a você que é da nossa comunidade paroquial, os nossos paroquianos, nosso abraço hoje às 18 horas a Santa Missa, como temos todo dia, e logo após o texto das mulheres na comunidade central aqui da nossa paróquia. O evangelho de hoje é de São João, capítulo 15, os versículos do 26 adiante. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: quando vier o defensor que eu vos mandarei da parte do Pai, o Espírito da verdade que procede do Pai, ele dará testemunho de mim. E vós também dareis testemunho, porque estáis comigo desde o começo. Eu não vos disse estas coisas para que a vossa fé não seja abalada. Expulsar-vos-ão das sinagogas, e virá a hora em que aquele que vos matar, julgará, está prestando culto a Deus. Agirão assim, porque não conheceram o Pai nem a mim. Eu vos digo isso para que vos lembreis de que eu disse, quando chegar a hora. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. O evangelho de hoje é a continuação do longo discurso do capítulo 15, por isso entrou em 4 versículos do capítulo 16. Sobre a videira e os ramos. Jesus já havia alertado sobre o ódio e a perseguição que iria vir sobre os discípulos. Agora, alerta sobre o perigo da expulsão das sinagogas em nome de Deus. Quantas coisas hoje se faz em nome de Deus? Quantas pessoas, até malignas, usam o nome de Deus para tentar justificar suas ações e conquistar simpatias das pessoas à sua volta. Voltando ao Evangelho, então, como dizemos, Jesus, nessa continuação do discurso, ele, então, prepara os seus discípulos. Diante disso, os discípulos devem dar testemunho. E para isso não faltará, como Jesus nos diz, a assistência do Espírito Santo, que é o defensor, o Espírito da verdade. Jesus dá a certeza que os discípulos não ficarão órfãos e desamparados com a sua partida. É o que nos anima e nos motiva. E no momento mais difícil, quando vier a perseguição, terão ao seu lado quem os defenderá e ensinará o que deve fazer e dizer. Jesus é a videira verdadeira e os discípulos, portanto, a igreja toda, somos os ramos. Ora, se a árvore é perseguida, é consequente que o mesmo acontecerá também aos ramos. Mas como Jesus deu o testemunho, com a ajuda do Espírito, também os discípulos, portanto, você e eu, cada um de nós, teremos força para dar o testemunho necessário e superarmos as provações e tentações. O Espírito é enviado pelo Pai e pelo Filho. Não é só do Pai que nunca ninguém viu, mas também do Filho, que assumiu a nossa carne visível como nós. O Pai, a origem do Filho, é princípio do amor. O Filho é resposta a esse amor. É por isso que se diz que o Espírito vem do Pai e retorna ao Pai. Na resposta de amor do Filho, o credo que nós dizemos nas missas precisa e nos ensina que o Espírito procede do Pai e do Filho. Esta fórmula teológica quer expressar a relação entre as pessoas da Santíssima Trindade. Por isso, quando reafirmarmos na profissão de fé, nos lembremos também desse Evangelho, que o Espírito, uma das pessoas da Santíssima Trindade, nos assistirá sempre, em todas as situações. Diante do que Jesus fala do Evangelho, sobretudo das expulsões das sinagogas, a sinagoga significa lugar da reunião e do encontro da comunidade. Ser expulso da sinagoga era como a morte, a expulsão total da comunidade local. E isso aconteceu com os primeiros cristãos
porque se viram expulsos das sinagogas. E aí entra a importância da comunidade. A igreja torna a nossa comunidade de irmãos mais fraterna, e é esse lugar onde não deve haver discriminação e exclusão, porque nós precisamos viver na fraternidade. As autoridades judaicas condenarão Jesus e acharão que estão agradando a Deus. Da mesma forma que os cristãos serão perseguidos em nome de Deus, o próprio Paulo dirá que perseguiu a igreja, cheio de zelo por Deus. Ao longo da história, quantos crimes e guerras foram feitas em nome de Deus? De fato, quem mata em nome de Deus não conheceu verdadeiramente a Deus. Ele é o Deus da vida. E um dos principais mandamentos da lei é justamente não matar. Êxodo 20, 13, Deuteronômio 5, 17. Jesus revelou o rosto do nosso Deus. Ele ama e perdoa. Por isso que Jesus fez e ensinou o amor e o perdão para todos nós. Quem conhece a Deus e Jesus ama e valoriza a vida, não mata. Por isso Jesus fala da hora. Não se trata aqui da hora de Jesus, da sua paixão, mas a hora dos perseguidores. E por sua vez, os que serão perseguidos, que terão seu aparente triunfo, os perseguidores, e os perseguidos a sua aparente derrota. Será a hora do ódio mortal em oposição à hora do amor de Jesus, que na cruz fará o gesto mais belo e sublime, perdoando e dando a vida por amor. Jesus preparou os discípulos para a cruz e para as perseguições. Cruz e perseguição não são fracasso, são um caminho obrigatório para a salvação do mundo e da humanidade, no mundo de maneira em que nós precisamos transformá-los pelas nossas ações, esse mundo de mentira, de injustiça e de ódio, transformá-lo no mundo de verdade, de justiça e de amor, a partir das nossas atitudes. A história mundana é falsa, a história oficial não é verdadeira, pois foi escrita pelos vencedores. A vitória do mundo vem pelas armas e pela guerra, por isso faz apologia do crime. Deus, porém, reescreve a mesma história, dando razão e voz às vítimas. A história, à luz do primeiro e do último, não é o triunfo do mal, mas a vitória do justo. O único que vence o mal não odiando, mas amando gratuitamente. Toda a Bíblia dá razão àqueles que o mundo condena, desmistificando a história escrita pelos poderosos, mostrando-a como exaltação mitológica do poderoso, do pecador e do cruel. É necessário que nós, que vivemos a fé no Cristo Jesus, testemunhemos e mostremos o testemunho de quem é verdadeiramente cristão. E nós temos visto ultimamente como tem acontecido o contrário. Haja vista as situações de opressão, de conflitos em que vivemos, podemos até dizer, de separação no mundo de hoje, sobretudo no nosso Brasil, que aconteceu no Rio de Janeiro esses dias, essa chacina, tudo isso faz com que nós coloquemos a mão no peito e supliquemos o perdão de Deus, porque enquanto cristãos não estamos sendo verdadeiramente luz no mundo, ao ponto de transformar todo ódio em amor, toda injustiça em justiça, toda violência em paz. Que nós, pela nossa fé e ação, nós consigamos transformar o mundo a partir da transformação de cada um de nós. Tenha um dia abençoado, na graça de Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.